Então, gente, vamos para a nossa segunda parte da aula de genética. Lembrando que genética é tudo aquilo que eu herdo de uma geração passada, ou tudo aquilo que a geração passada vai deixar para a nossa, tá? Lembrando que está no slide que foi copiado no caderno, e a gente tem pouquinha coisa para copiar. Página 256 do livro, lá em cima, Genética Humana. Como você estudou anteriormente, a hereditariedade envolve a transmissão de características do progenitor para a prole, ou seja, para seus descendentes. É a definição de genética, caso precise sublinhar, está aí. Os estudos dos ancestrais e descendentes de determinada pessoa podem auxiliar a descobrir a origem de sua família por meio da genealogia. Para facilitar seus estudos, os genealogistas montam uma árvore genealógica. Sublinhe que é um esquema histórico dos ancestrais e descendentes de uma família. Esse esquema é estruturado com base nas ramificações assemelhando-se a uma árvore, por isso o nome. Observe a seguir a árvore genealógica da família imperial, que chegou ao Brasil com Dom João VI, em 1808. Aí tem aí começando Dom João VI, que está Dom João VI e Carlota Joaquina. Antes de Dom João vem os pais, antes de Carlota Joaquina vem os pais só. 6. Observando a representação acima, é possível conhecer mais sobre a vida de Dom Pedro I. Então responda. Letra A. Quem eram os pais de Dom Pedro I? Mesmo sem saber a história, dá para ver por aqui, pela árvore, que os pais de Dom Pedro I são João VI e Carlota Joaquina. É só você ver de onde que está vindo a setinha dele, de onde que está vindo a linha dele. B. O que Dom Miguel era de Dom Pedro I? Dom Miguel está na mesma linha de Dom Pedro. Se ele está na mesma linha e vindo da mesma seta, quer dizer que Dom Miguel irmão de Dom Pedro. Com quem Dom Pedro I se casou e quantos filhos teve? Primeiro, Dom Pedro se casou com Leopoldina e teve 7 filhos, bastante. Depois, Dom Pedro se casou com Amélia de alguma coisa e teve mais uma filha. Então, ele teve 8 filhos no total. É só você contar. Quando os genealogistas estão interessados em estudar determinada característica genética, eles podem montar heredogramas, sublinha, representações semelhantes à árvore genealógica que mostram o parentesco entre pessoas da mesma família. Próxima página. Sublinha também. Por meio do heredograma é possível identificar pessoas portadoras de alelos que resultam em determinada característica, acompanhando dessa maneira sua transmissão entre os membros de uma família. Nos heredogramas, geralmente os membros do sexo masculino são representados por quadrados e do sexo feminino por círculos. A linha horizontal entre o quadrado e o círculo indica que o que se casou gerou descendentes. Os filhos são representados no esquema para a direita por ordem de nascimento. Igual que está o exemplo que está aí. A letra A é o pai, a letra B a mãe. Eles casaram, tiveram filhos. C, o filho mais velho. D, a filha, E, a outra filha. F, o filho mais novo. Número 7. O heredograma acima apresenta uma árvore genealógica da família imperial, apresentada na página 256. Quais são os nomes das pessoas representadas pelas letras no heredograma? É só você voltar lá e ver onde que essa configuração mostra na página anterior. Você vai achar que a letra A é Dom Pedro II, B, Teresa Cristina, aí C vem os filhos deles, que são Afonso, Princesa Isabel, Princesa Leopoldina e Dom Pedro. Sublinha. Além de auxiliar na identificação das pessoas portadoras de determinada característica genética, o heredograma pode ajudar no cálculo da probabilidade de seus descendentes, apresentando a mesma característica de seus progenitores, que são os pais biológicos. Vamos considerar o exemplo da polidactilia, que se caracteriza pela presença de dedos inteiros ou parte deles a mais nos pés ou nas mãos. Trata-se de uma característica dominante relacionada a um gene e apenas um par de alelos. Essa característica não está ligada ao sexo, ou seja,
têm as mesmas probabilidades de acontecer num homem e numa mulher. Polidactilia, igual que está mostrando na foto, como se fossem 6 dedos. Acho que a Gisele Bündchen tem. Considerando a característica polidactilia, podemos representar os alelos pelas letras Pzão, se for dominante, e Pzinho, se for recessivo. Veja no quadro abaixo os possíveis genótipos e fenótipos para essa característica. O primeiro deles, caso os alelos sejam Pzão, ou seja, homozigoto dominante, a pessoa nasceria com polidactilia. O segundo caso, heterozigoto, um Pzão e um Pzinho, a pessoa também nasceria com polidactilia porque existe uma letra maiúscula. E o terceiro caso, o homozigoto recessivo, 2 Pzinhos, a pessoa nasceria sem polidactilia, que é a maior parte das pessoas, né? Agora, vamos analisar o seguinte exemplo. Lúcio tem polidactilia, enquanto sua irmã Jéssica não tem. Ele herdou um alelo Pzão do pai, Antônio, e um alelo Pzinho da mãe, Maria. Jéssica herdou um alelo Pzinho do pai e um alelo Pzinho da mãe. Lúcio casou com Denise, que não tem polidactilia, e teve 2 filhos, Rafael, que não tem polidactilia, e Carla, que tem a polidactilia. Próxima página. Olha o heredograma. Quando o heredograma aparece pintado, quer dizer que a pessoa tem a determinada doença. Tá? Então, começa lá em cima com Antônio e Maria. Antônio tem a doença. Antônio tiveram os filhos Lúcio e Jéssica. Só Lúcio apresentou a doença. Lúcio se casou com Denise. Tiveram 2 filhos, Rafael e Carla. Só Carla apresentou a doença. Quando tem um losango, quer dizer que eles estão planejando ter um outro filho. Lúcio e sua esposa Denise gostariam de descobrir, no caso de terem mais filhos, qual a probabilidade de que esses descendentes apresentem a polidactilia. Para isso, é possível fazer o cálculo de probabilidade. Veja a seguir. Primeiros membros são Lúcio e Denise. As características: Lúcio tem polidactilia, mas Denise não tem polidactilia. O genótipo de Lúcio já foi dito antes, foi Pzão, Pzinho. E o genótipo de Denise é Pzinho, Pzinho, porque ela não tem. Os gametas são espermatozoide e óvulo, então o primeiro espermatozoide pode carregar o primeiro alelo, que é o Pzão. A segunda possibilidade é o espermatozoide carregar o segundo alelo, que é o Pzinho. A primeira possibilidade para Denise é o ovócito carregar o primeiro Pzinho. E a segunda possibilidade para Denise é o ovócito carregar o segundo Pzinho. Agora, Lúcio tem os alelos Pzão e Pzinho, Denise apresenta os alelos Pzinho e Pzinho. Cada gameta vai portar apenas um dos alelos. Dessa forma, os espermatozoides de Lúcio podem ter Pzão ou Pzinho, já os ovócitos de Denise podem ter apenas Pzinho, ou seja, sempre o mesmo alelo. Quando o espermatozoide fecundar um óvulo, ocorrerá a formação de um zigoto, no qual passará a conter um par de alelos para essa característica. Para facilitar os cálculos, suponha que ocorra a formação de 2 espermatozoides e 2 ovócitos. Veja a seguir, porque são as 2 possibilidades que podem ter. Primeiro, paralelo Pzinho de Denise e alelo Pzão de Lúcio, forma-se Pzão Pzinho com polidactilia. Depois, paralelo Pzinho de Denise e alelo Pzinho de Lúcio, formam-se Pzinho Pzinho sem polidactilia. Terceiro, paralelo Pzinho de Denise e alelo Pzão de Lúcio, forma-se Pzão Pzinho com polidactilia. E paralelo Pzinho de Denise com Pzinho de Lúcio, forma-se Pzinho Pzinho sem polidactilia. Como vimos, o genótipo para a presença de polidactilia é determinado por um par de alelos e é uma característica dominante. Assim, os genótipos Pzão, Pzão e Pzão, Pzinho determinam a presença de polidactilia. E Pzinho, Pzinho, sua ausência. A probabilidade de Lúcio e Denise terem mais um filho com polidactilia é 2 chances em cada 4 fecundações, ou seja, a probabilidade é 50%. 4 fecundações é o máximo, a probabilidade de 100%. Como existem 2 em 4, então 2 dividido por 100 dá 50%. Então, caso eles tenham um filho, a probabilidade é de 50% que nasça com um sexto dedo. Página 259. Agora vamos analisar outra característica ligada a um gene e a um par de alelos, o albinismo, relacionado à ausência de pigmentação melanina no corpo. Ausência do pigmento melanina no corpo. Podemos representar os alelos relacionados ao albinismo pelas letras Azão, que é dominante, e Azim, que é recessivo.
Veja abaixo possíveis genótipos e fenótipos relacionados ao albinismo. O genótipo primeiro, azão, é homozigoto dominante, e o fenótipo não apresenta albinismo. O fenótipo vai ser a característica mostrada, tá bom? No caso que a gente consegue ver da pigmentação da pele. Segundo exemplo, azinho, heterozigoto, seria sem albinismo também, porque o azão configura não doença. A azão, por ser dominante, não vai deixar expressar a doença. E terceira probabilidade, azinho, homozigoto recessivo, vai nascer com albinismo. Observe o quadro abaixo. Observe abaixo um heredograma relacionado à presença de albinismo em uma família. Fabrícia se casou com Thomas, ambos heterozigotos, tá? Tiveram Marcelo e Mariana e estão pensando em ter mais. Mariana nasceu com albinismo, ela nasceu homozigoto recessiva, e Marcelo nasceu heterozigoto. Então, Marcelo não tem albinismo. Vamos calcular a probabilidade de Mariana e Marcelo terem um filho com albinismo. Vamos lá. Membros, Mariana e Marcelo. Característica, com albinismo, no caso, Mariana casando com Marcelo. Com albinismo, Marcelo sem albinismo, tá. Genótipos podem ser azinho, da Mariana, só pode ser, né? E Marcelo, azinho, porque foi o que mostrou. Os gametas, eles são dois ovócitos da Mariana com azinho, e do Marcelo, um espermatozoide com azão e um espermatozoide com azinho. Desculpa, eu interpretei o heredograma errado. Fabrícia e Thomas tiveram Marcelo de filho, e Marcelo se casou com Mariana e quer ter um filho. Mariana representa albinismo, tá? Mariana tem albinismo, Marcelo não tem. Depois, olhando o quadro primeiro, que são as possibilidades de acontecer. Primeiro, primeiro azinho da Mariana com o alelo azão de Marcelo apresenta sem albinismo, porque tem um azão. Primeiro alelo de Mariana com o segundo alelo de Marcelo, da azinho, vai nascer com albinismo. Segundo alelo de Mariana com o primeiro de Marcelo, da azão, vai nascer sem albinismo. Segundo alelo de Mariana, azinho, com o segundo alelo de Marcelo, azinho, vai nascer com albinismo também. O genótipo azinho resulta em albinismo e azão em sua ausência. A probabilidade de Mariana e Marcelo terem um filho que apresente albinismo, genótipo azinho, é 2 chances em cada 4 fecundações, ou seja, a probabilidade é 50%, como mostra o quadro ao lado. Então, de novo, eles vão ter 50% para nascer com a doença do albinismo, tá? Página 260. As características explicadas até agora são heranças ligadas a apenas um gene, o qual apresenta 2 alelos. No entanto, a maioria das características humanas envolve mais de um gene. Além disso, como vimos, o ambiente e as condições em que vivemos influenciam o nosso fenótipo. Agora, determinação genética do sexo. Como que acontece a determinação do sexo? O que faz nascer menino? O que faz nascer menino? 8. Em que momento o sexo de um embrião é determinado? Acontece no momento da fecundação. 9. Qual a probabilidade de nascer um menino? E qual a probabilidade de nascer uma menina? É 50% de nascer uma menina e 50% de nascer um menino. O sexo na espécie humana é determinado por um par de cromossomos denominados sexuais, representados pelas letras X e Y, veja abaixo. As mulheres apresentam os cromossomos não relacionados à determinação do sexo, mas 2 cromossomos sexuais X. Os homens apresentam 44 cromossomos não relacionados à determinação do sexo, mais um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y, como mostra aí na figura. A determinação do sexo em humanos ocorre no momento da fecundação, pois depende dos espermatozoides que fecundaram o ovócito. Vamos analisar os gametas masculino e feminino. Os ovócitos das mulheres têm 22 cromossomos não relacionados à determinação do sexo e um cromossomo sexual X. Após a meiose, os ovócitos podem carregar apenas o cromossomo sexual X. Como a configuração feminina é XX, então não importa, ela vai estar sempre carregando o cromossomo sexual X. Os espermatozoides contêm 22 cromossomos não relacionados à determinação do sexo,
mais um cromossomo sexual que pode ser X ou Y. Após a meiose, os espermatozoides podem carregar o cromossomo sexual X ou o cromossomo sexual Y. Já nos espermatozoides, eles vão se dividir entre o X e entre o Y. Então, se o espermatozoide carregar o cromossomo X, após a fecundação vai nascer uma menina, XX. Quando o espermatozoide carregar o Y, após a fecundação, vai nascer um menino, vai ser X e Y. Por que os espermatozoides opostos só carregam 22 mais um sexual? Porque eles vão se unir na fecundação. Se unindo, eles vão ter 46 cromossomos, 44 não relacionados ao sexo e 2 relacionados ao sexo, seja XX, seja XY, tá? Então, quem determina o sexo biológico da criança é o sexo masculino. 261. Assim, se o ovócito for fecundado, Assim, se o ovócito for fecundado por um espermatozoide que contenha o cromossomo X, será formado um zigoto que originará uma mulher XX. Já no caso do espermatozoide conter um cromossomo Y, será formado um zigoto que dará origem a um homem, XY. Após a fecundação, pode ocorrer a formação dos seguintes zigotos. Então, olha as probabilidades que podem acontecer. A primeira fecundação de um ovócito X com o espermatozoide X. A segunda fecundação do segundo ovócito X com o primeiro espermatozoide X. Então, nascem meninas. Agora, terceira probabilidade do primeiro ovócito X com o segundo espermatozoide Y. E a quarta probabilidade do segundo ovócito X com o segundo espermatozoide Y. Nasce menino também. Então, dá 50% para cá. As chances de nascer menina XX são de 2 em 4 encontros de gametas. E as de nascer menino XY também. Ou seja, a probabilidade de nascer um menino é a mesma de nascer uma menina, 50% cada. E agora, para terminar, as síndromes genéticas humanas. Como vimos, os seres humanos são formados por 46 cromossomos, 23 vindos do espermatozoide e 23 provenientes do ovócito. No entanto, durante a formação de gametas, podem ocorrer problemas na divisão celular, que resultam em gametas com cromossomos a mais ou a menos. Também pode ocorrer de um cromossomo sofrer alguma alteração em sua estrutura. Na maioria das vezes, os zigotos com cromossomos a mais ou com alterações estruturais não se desenvolvem. No entanto, dependendo do local ou do tipo de alteração, eles podem se desenvolver e originar um novo ser humano. Sublinhe agora. Essas alterações dos cromossomos na espécie humana podem conferir aos portadores as chamadas síndromes genéticas. É importante ressaltar que uma síndrome genética não é uma doença, mas um conjunto de características que identificam uma constituição genética diferente da padrão. Sobre uma das características mais conhecidas, a síndrome de Down, leia o depoimento a seguir. Nasce a pequena Lana, eis que chega a notícia por uma das médicas da sua equipe. Sua filha tem fortes características de ter nascido com a síndrome de Down. Ali meu mundo caiu, e ao ver a pequena não tive dúvidas de que ela era Down. E agora, como dar notícias familiares? Como pai, optei por acompanhar a totalidade do desenvolvimento da Alana, acompanhamento fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, etc. Hoje sei que tenho uma filha sem futuro certo, com a certeza de todas as possibilidades em aberto, assim como qualquer outra criança. Próxima página. Pessoas com síndrome de Down caracterizam-se por apresentar 3 cromossomos 21, em vez de apenas um par. Isso ocorre por causa de um erro durante a divisão dos cromossomos entre as células filhas. Veja no esquema a seguir como pode ocorrer a formação de um zigoto que originará uma pessoa com síndrome de Down. Suponha que, após a meiose, seja formado um ovócito A com um cromossomo 21 a mais, resultando em 24 cromossomos. Caso seu ovócito seja fecundado por um espermatozoide com 23 cromossomos, como os espermatozoides EFH, ocorrerá a formação de um zigoto com 47 cromossomos, ou seja, com um cromossomo 21 a mais. É possível também que após a meiose seja formado um espermatozoide com 21 cromossomos, com um cromossomo 21 a mais, como em G. Caso esse espermatozoide fecunde um ovócito com 23 cromossomos, os ovócitos B, C e D, haverá a formação de um zigoto com 3 cromossomos 21, ou seja, um cromossomo 21 excedente.
Em ambos os casos, o zigoto dará origem a pessoas com síndrome de Down. Primeira possibilidade que está aí, um ovócito que tenha 24 cromossomos e outros 3 ovócitos que tenha 23 cromossomos. Caso o primeiro ovócito seja fecundado, a pessoa nascerá com síndrome de Down. Caso os ovócitos B, C e D fecundados, a pessoa não vai nascer com síndrome de Down. Segunda possibilidade, a formação dos espermatozoides. Caso ocorra a formação de um espermatozoide, como aparece em G, com 24 cromossomos, e ele fecundar um ovócito, quer dizer que essa pessoa nascerá com síndrome de Down. Porém, caso os espermatozoides E, F e H fecundarem o ovócito, quer dizer que a pessoa não vai nascer com síndrome de Down. Tá? Sublinho. Pessoas com síndrome de Down apresentam algumas características, como baixa estatura, articulações frouxas, crânios e narinas mais largos, língua espessa, mãos pequenas, apenas um vinco em sua palma. Sublinha também. Na maioria dos casos, pessoas com síndrome de Down têm desenvolvimento e aprendizagem mais lentos. No entanto, isso não significa que sejam capazes. Não é porque a pessoa apresenta uma configuração humana diferente da padrão, que é de 46 cromossomos, no caso a síndrome de Down apresenta 47, que ela tenha uma doença. Não, ela só tem uma síndrome, e essa síndrome é tratável. Muitas vezes o preconceito da sociedade é o que dificulta o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, mais ainda do que as limitações que essas pessoas realmente apresentam. Página 246 fala sobre doenças genéticas, vocês podem ler e entender o que é. Depois a cidadania do dia a dia, semelhanças e diferentes ao mesmo tempo. Daí vem os exercícios. Façam os exercícios da 266, 267 e 268. Daí vem 270, 271 e 272. Façam que a gente corrige numa aula ao vivo da vida, tá? Tchau, tchau.